Eu fiz um vídeo falando sobre os legendários, e aí muita gente nos comentários ficou falando, você tem que viver isso pra saber o que que está falando, e não sei o que e tal. E de verdade, eu tenho certeza que se eu fosse, ia ser da hora, ia ser muito divertido. Afinal de contas, 72 horas ali imerso com várias pessoas, vivendo a mesma experiência, né, compartilhando os mesmos valores, eu tenho certeza absoluta que vai ser da hora. Mas duradouro, permanente, eficaz, aí eu já não sei. Aliás, já não sei não, já sei. Não funciona desse jeito. Por quê? Porque quando a gente tem um grupo de pessoas falando quais são os seus valores, deveres, que você deve seguir, e a gente cria uma máscara, a gente cria uma persona comunitária, um conjunto assim de pessoas querendo viver os mesmos ideais, compartilhando os mesmos ideais, e isso não é real. Infelizmente, isso daí não é real. Quando a gente tem isso acontecendo, a gente exclui a sua individualidade. A gente exclui o seu pedaço como indivíduo, da sua verdade. Você passa a viver uma verdade de um grupo que não pertence a você. Qual é o problema disso? Quando a gente cria essa persona, né, que o grupo entoa e a gente acaba tendo que seguir, a gente tira a nossa individualidade e a gente passa a querer ser aquilo que o grupo impõe que nós devemos ser. E assim eu não consigo viver, eu não consigo ser eu mesmo. E quando eu tenho algum espaço para ser eu mesmo, quando eu tenho algum lugar para que eu possa me libertar dessa máscara social que a gente acaba criando, eu tenho um comportamento completamente disfuncional. Pensa, por exemplo, no clássico banheirão da academia, né? O cara, ele é um pai de família, é um super exemplar, um trabalhador excelente, como um pai maravilhoso, com um marido maravilhoso e tal. Assim, ele vive tudo aquilo dali como se fosse uma grande propaganda de margarina. Mas, no banheiro da academia, é o único lugar onde ele consegue libertar de tudo isso que a sociedade espera que ele seja. E aí, longe de todo mundo, Costelinha, parou, né? E aí, longe de todo mundo, longe do foco dos olhos da sociedade, ele vai lá e tá mamando os caras que aparecem no banheiro da academia. Ele provavelmente não faria isso se ele tivesse tendo um comportamento mais condizente com quem ele é fora daquele lugar ali do banheiro. Mas como ali é o único lugar onde ele consegue se desprender desses valores que ele criou para poder sustentar essa vida, ali no banheirão é onde ele tem um comportamento completamente disfuncional e faz tudo aquilo que está reprimido dentro dele. Talvez ele não estaria fazendo aquilo. Talvez ele não estaria indo no banheiro mamando as pessoas se ele tivesse a liberdade, se ele se desse a liberdade de ser ele mesmo fora dali. Mas ali dentro é o único lugar que ele consegue se desprender de tudo isso que ele tem que fazer, tudo isso que ele tem que viver. Às vezes ele tem uma família que ele não quer, ele tem um casamento que ele não quer, um emprego que ele não quer, mas ele tem que fingir que ele ama tudo isso daqui para ser o homem, a figura e tudo mais que a sociedade espera. E aí ali no banheiro é onde ele se desprende. Eu não tô falando que você vai mamar os caras no banheiro da academia se você fizer legendários, não tô falando isso. Mas um comportamento disfuncional vai aparecer quando você começar a suprimir quem você é de verdade para ter que seguir essa coisa que é imposta a você. Infelizmente, é assim que a nossa psique humana funciona. A gente tem necessidade de ser a gente. E, assim, monogamia não é pra todo mundo. É difícil falar isso, mas não é. Nem todo mundo vai ser um marido, uma esposa, um namorado, enfim, que vai conseguir não trair seu marido, seu esposo, seu companheiro. E quando a gente tem essas pessoas que não se forçam a fazer isso e tal, às vezes a gente tem um relacionamento horrível com os nossos companheiros porque a gente não se dá o direito de sair com outras pessoas. Eu sei, complicadíssimo isso, complicadíssimo, mas esse é o preço a se pagar de você viver uma coisa que você não é. E às vezes nesse relacionamento que você está tendo, você está sendo um companheiro péssimo, né, para o seu companheiro, para sua companheira, porque você precisa de viver toda aquela máscara social que você tem que usar. E aí, naquele lugar ali onde vocês dois estão sozinhos em casa, você tá tendo um comportamento completamente disfuncional, brigando com ela, batendo nela, né? Xingando ela, enfim, porque ali é onde que ninguém tá vendo, só ela tá vendo, né? Só sua família tá vendo. Então você tá sendo uma pessoa pior ali. O que a gente precisa de fazer é encontrar a sua individualidade e consertar aquilo que te machuca dentro dela. Não criar uma máscara
social, onde você tenha que ser igual a todo mundo, porque isso vai continuar fazendo com que você tenha esses comportamentos disfuncionais quando ninguém estiver olhando para você.